3 noites atrás, um garimpeiro em Vale da Esperança, Minas Gerais, quase desmaiou enquanto cortava caminho pela beira de um bananal. Sob a terra solta, ele viu dedos pálidos e sujos de lama arranhando lentamente o caminho para fora da terra. Foi acompanhado por um gemido fraco, como uma voz vinda do túmulo. Um cheiro fétido e metálico misturado com terra úmida subiu, fazendo seu estômago revirar. E a parte mais aterrorizante, quando a cabeça de uma mulher emergiu, seus olhos estavam arregalados de vingança. Seus lábios tremeram, proferindo um único nome, Jonas. A partir daquele momento, a pequena cidade do interior de Minas foi abalada pelo medo. Ninguém se atrevia a chegar perto daquele bananal, porque todos acreditavam que uma das vítimas havia se levantado de sua cova, procurando o homem que a traiu. O som dos sinos da igreja matriz ecoava suavemente pelo Vale da Esperança, uma pequena aldeia aninhada nas serras de Minas Gerais. O orvalho ainda se agarrava às largas folhas verdes das bananeiras que se erguiam, altas e densas, por toda a paisagem. O aroma de terra molhada, resquício da chuva da noite anterior, misturava-se com o cheiro da fumaça de lenha que saía das chaminés das casas simples de pau a pique. Como de costume, o galo cantava, e o som da água fervendo para o café nas cozinhas das donas de casa compunha a sinfonia familiar da manhã. A aldeia vivia numa paz tranquila e modesta. Quase todos os seus habitantes eram agricultores, cuja subsistência dependia das plantações de café e principalmente das bananas que davam nome e sustento à região. No meio desses campos verdejantes, ficava o bananal do Senhor Jair, um homem de meia idade conhecido por sua honestidade, seu sorriso fácil e sua natureza de poucas palavras. Ele morava com sua esposa idosa, passando os dias a cuidar das plantas e a alimentar suas poucas cabras. Mas naquela manhã de 15 de maio de 2022, algo estava estranhamente errado. Quando o sol ainda não havia despontado por completo sobre as montanhas, alguns moradores que se dirigiam para a roça pararam abruptamente em frente ao bananal do Senhor Jair. Vindo de entre os troncos grossos e as folhas luxuriantes, um odor fétido e avassalador invadiu o ar, um cheiro que fez todos se entreolharem com os narizes franzidos em repulsa. Deve ser carcaça de algum bicho, disse um dos rapazes, cobrindo o nariz com a gola da camisa. No entanto, à medida que se aproximavam, a curiosidade transformou-se em puro horror. Na terra que parecia ter sido recentemente remexida, um pedaço de tecido esfarrapado, de um marrom escuro, estava coberto por um enxame de moscas varejeiras. E na ponta de um pequeno monte de terra, viram um tufo de cabelo humano saindo do solo ainda úmido. Um grito agudo cortou o silêncio da manhã. Num piscar de olhos, a notícia se espalhou como fogo em palha seca por toda a aldeia. As pessoas começaram a chegar, algumas trazendo lanternas, outras com enxadas nas mãos, e todos os rostos exibiam uma máscara de tensão e medo. Misericórdia, é gente! Gritou uma senhora, a voz trêmula de pavor. O chefe da aldeia, um homem chamado Afonso, ligou imediatamente para a polícia. Não demorou muito para que uma viatura parasse na beira do bananal. O tenente Lucas Almeida, um jovem oficial com um rosto cansado mas de olhar penetrante, desceu do carro com alguns membros da equipe de investigação. Ele olhou ao redor, sentindo a umidade estranha no ar, como se o local guardasse um segredo sombrio há muito tempo. Isolem a área, não deixem ninguém se aproximar, disse ele com firmeza. A polícia estendeu a fita amarela ao redor do bananal. Enquanto isso, o Senhor Jair estava parado não muito longe, seu corpo tremendo incontrolavelmente. Eu não sei de nada, moço. Eu só planto banana, sua voz era um sussurro, quase inaudível. Quando o sol subiu alto no céu, chegou o comissário Ricardo Monteiro, chefe da Polícia Civil do Estado. Um homem com mais de 50 anos, de olhar pesado e passos firmes. Ele lidava com casos criminais há décadas, mas havia algo ali que endureceu sua expressão. Isso não é comum, disse ele em voz baixa. Há algo terrivelmente errado por trás deste bananal. A equipe forense começou seu trabalho meticuloso. Cada camada de terra foi escavada com cuidado. Cada monte de terra foi aberto como se fossem as páginas de um segredo que a terra tentava esconder. E debaixo dela, um por um, pedaços de corpos humanos começaram a aparecer entre a terra úmida e as raízes quebradas das bananeiras.
2, 5. E então 13. O ar de repente pareceu congelar. Não havia mais o canto dos pássaros, nem o sopro do vento, apenas o som das pás e os soluços contidos de alguns moradores que não conseguiam suportar o horror. A doutora Helena Costa, a perita forense que acompanhava a escavação, olhou para os corpos com o rosto pálido. Alguns são mulheres, outros homens, disse ela lentamente. Todos mortos de forma brutal. O fim da tarde chegou e o céu de Minas Gerais tornou-se cinzento. A fita policial ainda cercava o bananal do Sr. Jair, agora iluminado por holofotes e flashes de câmeras de noticiários. As pessoas se aglomeravam do lado de fora, sussurrando com medo. Vale da Esperança, antes conhecido por sua paz e religiosidade, agora era o centro das atenções de todo o país. Por trás da cortina de bananeiras que balançavam ao vento, um segredo sangrento havia sido desenterrado. E sem que ninguém percebesse, por trás da escuridão que descia lentamente, duas figuras com sombras alongadas estavam paradas no topo de uma pequena colina a leste da aldeia, observando tudo de longe. A voz de uma mulher soou baixa, rouca e fria. Está na hora de ir embora de novo, Jonas. Eles começaram a sentir nosso cheiro. A noite caiu rapidamente em Vale da Esperança. O céu, que à tarde estava cinzento, agora era um breu profundo, como um pesado pano de veludo cobrindo toda a aldeia. As lamparinas a querosene tremiam dentro das casas de madeira, mas não havia som de risadas ou conversas leves. Desde a descoberta dos corpos no bananal do Sr. Jair, a aldeia, antes cheia de orações e tranquilidade, havia se transformado em um mar de medo e suspeita. No salão comunitário, improvisado como posto de investigação, o comissário Ricardo Monteiro estava em frente a um grande quadro branco com um mapa de Vale da Esperança. Sobre ele, fotos e alfinetes vermelhos marcavam o local onde os 13 corpos foram encontrados. O tenente Lucas Almeida estava ao seu lado. Seu rosto estava exausto, os olhos vermelhos por dias sem dormir. Total de 13 vítimas, disse Monteiro lentamente. Assassinadas ao longo de meses. O assassino mora por aqui. Suas palavras fizeram com que todos na sala se olhassem nervosamente. Fora do salão, o ar parecia pesado. A neblina descia das montanhas, envolvendo as casas. Um membro da equipe forense trouxe as fotos da cena do crime, mostrando pegadas grandes na lama. Monteiro apontou para a imagem, seus olhos afiados. Temos 2 suspeitos. Um homem de corpo grande e uma mulher que manca. Eles trabalham juntos. Lucas assentiu, embora uma sensação de incredulidade crescesse em seu peito. Uma mulher envolvida em assassinatos em série era difícil de aceitar. Mas Monteiro apenas disse em voz baixa: o mal não escolhe gênero, Lucas. Às vezes o diabo tem um rosto humano. Dias após a escavação, a tensão só aumentou. As crianças foram proibidas de sair de casa depois do anoitecer. Os homens se revezavam em rondas noturnas, carregando lanternas e pedaços de pau. Cada sombra que se movia atrás de uma árvore fazia as pessoas sussurrarem entre si. Na pequena capela no final da aldeia, as orações continuavam, pedindo a Deus que os protegesse do mal que se escondia. Uma manhã, uma mulher com um lenço puído na cabeça chegou ao posto policial com passos hesitantes. Seu rosto estava pálido, suas mãos tremiam enquanto segurava uma bolsa de pano. Meu nome é Elisa, disse ela em voz baixa. Eu moro perto do bananal do Sr. Jair. Eu já vi um casal suspeito. Lucas a olhou com atenção, ofereceu-lhe um copo de água e sentou-se à sua frente. Conte-me com calma, senhora. Dona Elisa engoliu em seco. Eles costumavam passar tarde da noite. O homem era alto, grande, com um rosto rude. A mulher mancava, como se arrastasse a perna. Às vezes, eles carregavam um saco grande. Eu ouvia um som de metal vindo de dentro. Monteiro olhou rapidamente para Lucas. Quando foi a última vez que a senhora os viu? Há 2 semanas, respondeu Dona Elisa, apontando na direção do bananal. A informação foi o primeiro raio de luz após dias de escuridão.
Monteiro imediatamente ordenou que as características dos dois suspeitos fossem divulgadas por toda a região de Minas e até em estados vizinhos. Cartazes com o desenho de duas sombras, uma alta e grande, outra menor com uma bengala, foram afixados em terminais de ônibus, mercados e postos de ronda. Mas como sombras, os dois desapareceram sem deixar vestígios. No bananal do Sr. Jair, escavações adicionais continuaram. Cada camada de terra era removida, e o cheiro podre voltava a impregnar o ar. Lucas ficou em silêncio, observando a terra úmida que se acumulava em suas botas. Em silêncio ele escreveu em seu pequeno caderno: eles foram mortos sem nome e sem voz. Eu juro encontrar os culpados para que essas almas possam descansar em paz. Naquela tarde, a doutora Helena Costa chegou com os resultados da autópsia. Todas as vítimas morreram por estrangulamento ou esfaqueamento, disse ela com a voz rouca. 8 das mulheres sofreram violência antes de morrer. Lucas baixou a cabeça, cerrando os punhos. Então estamos lidando com demônios, disse ele. Helena o encarou por um longo tempo, cansada, mas firme. Não são demônios, Lucas. Eles ainda são humanos. E isso é o que é mais assustador. Essas palavras ficaram gravadas em sua mente. Naquela noite, uma chuva fina começou a cair. Lucas sentou-se na varanda do salão comunitário, olhando para o bananal escuro. Monteiro se aproximou com 2 xícaras de café quente. Alguma notícia das equipes de campo? Perguntou Monteiro. Nada que corresponda, senhor. Mas sinto que eles ainda estão por perto. Monteiro assentiu lentamente. Eu confio na sua intuição, mas lembre-se, a paciência é nossa melhor arma. Enquanto isso, longe da aldeia, em uma estrada de terra que levava à cidade de Belo Horizonte, um casal caminhava sob a chuva. O homem usava uma jaqueta de couro preta e carregava uma grande mochila. Uma longa cicatriz era visível no dorso de sua mão. Ao seu lado, uma mulher com um lenço cinza caminhava mancando, ofegante. Jonas, ela sussurrou, estou com medo. A polícia já está no nosso rastro. O homem não respondeu. Ele apenas olhou para a estrada molhada à sua frente, seus olhos frios como gelo. Ninguém vai me pegar, Clara. Só precisamos aguentar mais um pouco. Em seu coração, Clara sabia que aquelas palavras eram uma mentira. Desde o início, ela nunca quis ir tão longe. Ela apenas seguiu Jonas por medo, por acreditar que sem ele, sua vida terminaria na rua. Mas agora cada passo sob a chuva a fazia perceber que seus pecados eram pesados demais para continuar fugindo. Na manhã seguinte, uma mensagem chegou ao celular de Lucas vinda de um posto policial em Belo Horizonte. Um casal suspeito comprou comida enlatada e uma faca grande em uma loja de beira de estrada. As características correspondiam ao relatório. Lucas correu para a sala de Monteiro. Temos uma nova pista, senhor. Monteiro pousou a xícara de café e disse com uma voz calma, mas firme, vamos atrás deles. Mas tenha cuidado, Lucas. Crimes como este não são apenas sobre coragem, mas também sobre tempo. Às vezes o que perseguimos não é a pessoa, mas a oportunidade antes que seja tarde demais. Lucas olhou pela janela, vendo a névoa fina subir do vale e as bananeiras balançando lentamente ao longe. Em seu coração, ele sabia que a tempestade estava apenas começando, e cada segundo determinaria a vida ou a morte de alguém. 3 semanas após a terrível descoberta no bananal do Sr. Jair, o céu sobre Minas Gerais estava novamente sombrio. A chuva da noite anterior deixou um orvalho pesado nas folhas e o ar da manhã parecia denso. O tenente Lucas Almeida estava em frente ao quadro branco no posto de investigação, olhando para o mapa e as fotos das vítimas que agora cobriam a parede. Ele não conseguia dormir bem desde aquele dia. A imagem dos rostos sem nome assombrava seus pensamentos. O comissário Ricardo Monteiro entrou, trazendo um relatório da delegacia de Belo Horizonte. Encontraram o corpo de uma mulher esta manhã na beira do Rio das Velhas, disse ele, em voz baixa, mas clara. Lucas se virou rapidamente, o olhar afiado. Os sinais são os mesmos, senhor? Monteiro assentiu lentamente. Estrangulada, roupas rasgadas, ferimentos no pescoço e nas mãos.
O modus operandi é idêntico ao das vítimas do Bananal. Eles se entreolharam por um momento. Ambos sabiam que os assassinos não haviam parado. Agora eles mudaram de local, mas o padrão permaneceu o mesmo. Sem muitas palavras, Monteiro deu a ordem: prepare a equipe. Vamos para Belo Horizonte agora. A sirene da viatura soou suavemente, cortando a névoa espessa na estrada que levava ao rio. Dentro do carro, Lucas estava sentado ao lado de Monteiro. Senhor, por que eles continuam matando? Sua voz era baixa, quase como se falasse para si mesmo. Monteiro olhou para frente. Porque para eles, os seres humanos não são vidas. São apenas números que podem ser apagados a qualquer momento. A margem do Rio das Velhas estava deserta. Apenas o som da água corrente e dos galhos quebrando podia ser ouvido. O agricultor que encontrou o corpo primeiro estava longe, atrás da fita de isolamento, seu corpo tremendo. Sob um bosque de bambu, o corpo de uma jovem mulher estava caído. Sua pele estava pálida, o cabelo colado ao rosto. A doutora Helena Costa ajoelhou-se lentamente, examinando os ferimentos no pescoço da vítima. O padrão é o mesmo, disse ela brevemente. Morta há cerca de 2 dias. Monteiro agachou-se ao lado dela. Há algo por aqui? Helena apontou para um saco plástico rasgado contendo uma lata vazia e uma garrafa de água mineral. Lucas pegou um deles e leu a marca. Era exatamente a mesma encontrada no bananal do Sr. Jair. Eles estão deixando rastros, murmurou ele. Naquela tarde, o corpo foi levado para o Instituto Médico Legal de Belo Horizonte para autópsia. Monteiro e Lucas foram procurar testemunhas na área ao redor do rio. O dono de uma pequena lanchonete contou que 2 dias antes, um casal havia comprado marmitas e cigarros. O homem era alto e grande, com uma voz áspera. Tinha uma longa cicatriz na mão. A mulher mancava, disse ele nervoso. Monteiro entregou-lhe um cartão de visita. Se eles voltarem, ligue para nós imediatamente. Não diga nada a ninguém. A noite chegou, e a neblina desceu novamente sobre a cidade. Monteiro sentou-se em um quarto de hotel simples, olhando para um mapa aberto. Novos pontos vermelhos surgiram na rota de Vale da Esperança a Belo Horizonte. Eles estão se movendo rápido, disse ele em voz baixa. Lucas estava em frente à janela, olhando para as luzes da cidade. Se continuarem para o leste, irão para o Espírito Santo. Monteiro o encarou por um longo tempo. Talvez. Mas temos que ser pacientes. Não importa o quão forte seja o crime, ele sempre deixa um rastro. Ele tossiu suavemente e depois tomou um gole do café já frio. Do outro lado da cidade, em uma pensão barata perto do terminal rodoviário, Jonas Silva olhava seu rosto em um pequeno espelho. Seus olhos vermelhos estavam cheios de raiva. Na cama atrás dele, Clara Mendes estava sentada em silêncio, o corpo tremendo. Quanto tempo vamos ficar aqui? Sua voz era quase inaudível. Jonas apagou o cigarro e respondeu friamente até ser seguro. Clara baixou a cabeça. Estou com medo, Jonas. Não aguento mais. O homem a encarou com olhos penetrantes. Sua voz era baixa, mas fez a mulher estremecer. Cala a boca. Ninguém pode saber quem somos. Ele foi até a janela e fechou as cortinas bruscamente. Quando Jonas foi ao banheiro, Clara olhou para o chão vazio à sua frente. Ela queria ir embora, mas seus passos estavam presos. O sentimento de culpa começou a pressionar seu peito com mais força do que o medo. Em seu coração, ela rezou em silêncio, esperando que Deus ainda estivesse disposto a perdoar pecados que nem ela mesma conseguia perdoar. Na manhã seguinte, um novo relatório chegou ao posto principal. O dono de uma loja de utensílios de cozinha em Belo Horizonte disse: acabei de vender uma faca grande para um casal estranho 2 dias atrás. O homem era alto, com uma cicatriz na mão. Ele comprou sem negociar. Quando lhe mostraram um retrato falado, ele assentiu imediatamente. É ele. Monteiro ordenou imediatamente que todas as unidades em Belo Horizonte e cidades vizinhas ficassem em alerta. Cada pensão, hotel barato e terminal foi verificado.
Lucas juntou-se à equipe de campo, disfarçado de mototaxista perto do terminal de ônibus. Ele olhava para cada rosto com o coração acelerado. Mas o casal que ele procurava parecia ter evaporado no ar. Ele passou longas noites na rua, acompanhado apenas por café amargo e neblina. A pressão de seus superiores aumentou. A mídia começou a publicar notícias com grandes manchetes. Assassino do Bananal espalha o terror novamente. Monteiro leu o jornal com uma expressão sombria. Eles escrevem como se fosse uma novela. Não sabem o sofrimento das pessoas por trás disso. Lucas apenas assentiu. Seus olhos estavam pesados. Ele sabia que cada hora que passava significava a possibilidade de uma nova vítima. Uma chuva forte caiu naquela noite. Na pequena pensão na periferia da cidade, Jonas e Clara sentaram-se em silêncio, ouvindo um rádio velho que transmitia as notícias. A polícia acredita que os autores são duas pessoas, um homem de corpo grande e uma mulher que manca. A voz do repórter ecoou na sala úmida. Clara olhou para Jonas com os olhos marejados. Eles sabem, Jonas. Não podemos mais nos esconder. O homem apertou a mão de Clara, olhando para ela com frieza. Vamos nos mudar esta noite. Ninguém pode ser pego. Lá fora, um raio iluminou o rosto de Clara por um instante. Uma lágrima caiu silenciosamente. Ela sabia que não importava o quão longe eles corressem, cada passo os aproximava de um fim inevitável. Enquanto isso, no posto policial, Monteiro sentou-se sozinho em frente a uma mesa cheia de papéis úmidos. Ele olhou para as fotos das vítimas, uma por uma, e depois sussurrou baixinho: "Meu Deus, não permita que haja mais vítimas." Lucas entrou com um novo relatório. "Senhor, uma testemunha no terminal viu um casal parecido com os suspeitos pegando um ônibus para Santos." Monteiro levantou-se lentamente, olhando para o mapa na parede. "Se for verdade, partimos ao amanhecer. Esta pode ser nossa última chance." A chuva ainda caía forte sobre o Rio das Velhas naquela noite. Entre o rugido da água e do vento, Monteiro olhou para longe pela janela. Em seu coração, ele sabia que a tempestade ainda não havia acabado e que a jornada em busca de justiça estava apenas começando. Início de julho de 2022, 2 semanas após o incidente no Rio das Velhas, a cidade de Santos foi envolvida por uma névoa matinal e pelo ar úmido do mar. O som das sirenes dos navios ecoava entre os prédios antigos, enquanto as luzes do porto ainda brilhavam fracamente. Dentro de um carro parado em frente à delegacia da cidade, o comissário Ricardo Monteiro olhava pela janela com olhos cansados. O vapor de sua xícara de café já havia desaparecido. Ao seu lado, o tenente Lucas Almeida abriu uma pasta com fotos das vítimas e relatórios de testemunhas. A testemunha no terminal tem certeza de que viu o casal descer do ônibus ontem à noite, disse ele lentamente. Monteiro assentiu, olhando para o mapa da cidade estendido no painel. Santos é grande, mas eles precisam de um lugar para se esconder. Vamos começar pelo porto e pelas pensões ao redor. A equipe de investigação começou a se mover imediatamente. Lucas liderou uma pequena equipe em direção à área da Zona Noroeste, uma região densa com casas precárias e o cheiro salgado do mar. As vielas estreitas e sinuosas eram como um labirinto onde cada olhar os observava com desconfiança. Estamos procurando um casal novo que chegou há alguns dias. Um homem alto e grande, uma mulher que manca, disse Lucas, mostrando seu distintivo. Um velho pescador apontou para o final de uma viela. Talvez sejam eles que alugaram um quarto na casa da Dona Marni há 2 noites. Monteiro chegou logo depois. Seus passos estavam pesados, pois o ar úmido começava a dificultar sua respiração. Eles chegaram a uma pequena casa de madeira pertencente à Dona Marni. A porta estava entreaberta. A velha senhora saiu, vestindo uma camisola desbotada. Sim, esse casal esteve aqui, meu filho. Mas eles saíram hoje de manhã. Disseram que iam procurar trabalho no porto. Monteiro olhou para Lucas e depois disse suavemente: "Podemos ver o quarto, senhora?" O pequeno quarto estava vazio. Havia apenas um colchão fino e uma velha mesa de bambu no chão. Lucas viu um pedaço de papel amassado e um maço de cigarros.
Ele o pegou com luvas. No papel havia uma escrita apressada: Porto. Sábado à noite. Lucas olhou para Monteiro. Eles estarão lá. Naquela tarde, a equipe reforçou a vigilância no porto. Na sala de controle, Monteiro olhava para as telas das câmeras de segurança, contendo uma pequena tosse. Eles são espertos, murmurou. Sabem quando se mover. Lucas estava ao seu lado, segurando o rádio de comunicação. Mas eles também são humanos, senhor. Cedo ou tarde, eles se cansarão. Monteiro olhou para ele. Um leve sorriso apareceu em seus lábios. É verdade, meu filho. Nenhum criminoso pode fugir do tempo para sempre. À medida que a noite se aproximava, um relatório chegou de um policial de patrulha no Cais 2. Há uma mulher mancando em um quiosque de comida com um homem grande de jaqueta preta. Lucas imediatamente se endireitou. São eles. Monteiro deu o comando rapidamente. Sigam-nos de longe, não sejam vistos. No cais, o vento do mar soprava, trazendo o cheiro de sal. Os navios de carga balançavam suavemente entre as luzes do porto. Jonas Silva caminhava rapidamente. Clara Mendes o seguia, mancando. Não aguento mais, Jonas, sua voz era rouca. Não podemos continuar assim. Jonas se virou bruscamente. Sua voz era baixa, mas fria. Só mais um pouco, Clara. Depois que o navio partir, tudo isso acaba. A mulher ficou em silêncio, de cabeça baixa. Uma chuva fina começou a cair, como poeira do mar. Atrás de uma pilha de caixotes de madeira, Lucas e 2 membros da equipe observavam. Monteiro ouvia o relatório pelo rádio. De repente, outro som foi ouvido ao fundo. Passos pesados se aproximando por trás da equipe. Lucas, cuidado, a voz de Monteiro foi rápida, mas antes que pudessem se virar, 2 homens apareceram carregando pedaços de pau. Quem são vocês? Um deles perguntou bruscamente. Polícia, respondeu Lucas, tentando manter a calma. Um deles balançou o pau, quase atingindo seu ombro. Lucas desviou e bloqueou o ataque, enquanto o outro membro da equipe segurava o agressor. A situação ficou caótica. Passos pesados ecoavam entre os caixotes molhados. As sirenes de uma patrulha se aproximavam, e Monteiro chegou com reforços. Os 2 seguranças do porto foram finalmente presos, subornados por Jonas para impedir a polícia. No entanto, Jonas e Clara já haviam desaparecido. Lucas ficou de pé, ofegante, segurando o ombro levemente machucado. Eles escaparam de novo, disse ele com um tom de decepção. Monteiro bateu em seu ombro. Não completamente. Agora sabemos que eles planejam fugir pelo mar. Vamos bloquear todos os navios esta noite. O céu ficou cada vez mais escuro. Em uma pequena cabine perto do cais, Clara sentou-se segurando o joelho dolorido. Jonas olhou para o relógio na parede. O navio parte às 22 horas. Depois disso estaremos seguros. Clara apenas olhou para a chuva pela janela. Suas lágrimas caíam lentamente. Ela não tinha mais certeza do que a palavra seguro significava para eles. Em seu coração, uma oração ecoava não por segurança, mas por um fim rápido. Monteiro e Lucas estavam de vigia no posto do porto, observando a chuva que caía cada vez mais forte. O rádio na mesa rangeu. Senhor, há um relatório de uma patrulha marítima. 2 pessoas embarcaram em um navio de carga com destino ao Rio de Janeiro. Um homem grande e uma mulher que manca. Lucas levantou-se imediatamente. São eles, senhor. Monteiro se levantou. Seus olhos estavam fixos no mar escuro. Vamos persegui-los agora. O barco da polícia avançou através da chuva. Sua sirene soou entre as ondas. A água do mar espirrou no rosto de Monteiro. Sua capa de chuva estava encharcada, sua respiração pesada. Deixamos eles assombrarem pessoas inocentes por tempo demais, disse ele em voz baixa. Lucas estava ao seu lado. Seus olhos afiados, segurando a grade do barco. Desta vez, eles não escapam. As ondas batiam com força. O céu ficava mais preto.
Ao longe, as luzes do navio de carga piscavam entre os relâmpagos. Monteiro olhou para frente. Embora seus olhos estivessem pesados de exaustão, ele murmurou: "Aguente firme, meu filho." Do outro lado do mar, duas sombras tentavam escapar na escuridão, sem saber que a verdadeira tempestade estava prestes a começar. Final de julho de 2022, uma forte tempestade atingiu a costa brasileira. O céu estava preto, sem estrelas, e o vento forte levantava ondas altas como paredes de água, prontas para engolir qualquer coisa em seu caminho. No meio daquela escuridão, dois barcos se perseguiam. O barco da polícia com suas luzes vermelhas e azuis piscando no meio da chuva torrencial, e um velho navio de carga que se movia lentamente em direção ao norte. O som dos motores e das ondas se fundiam, criando um ritmo tenso que fazia o coração bater mais rápido. No convés do barco da polícia, o tenente Lucas Almeida estava de pé, segurando a grade de ferro. Suas roupas e rosto estavam encharcados. Seus olhos afiados focados na luz fraca à distância. Ao seu lado, o comissário Ricardo Monteiro tentava se equilibrar. Ele estava exausto, sua respiração pesada, mas seu espírito permanecia forte. "Eles estão naquele navio", disse ele com a voz rouca. "Não podemos ser imprudentes. Certifique-se de que a tripulação não se machuque." Lucas assentiu com firmeza. "Vamos embarcar pelo lado esquerdo do navio, senhor. As ondas são altas o suficiente para cobrir nosso movimento." O barco da polícia se aproximou lentamente, usando a escuridão da noite para disfarçar sua abordagem. Dois membros da equipe dispararam ganchos de abordagem, que se prenderam firmemente à grade do navio de carga. Um por um, os policiais subiram com cuidado. Monteiro, que também subiu, escorregou no convés molhado. Seu ombro bateu na grade de metal, fazendo gemer de dor. "Estou bem", disse ele, suportando a dor. Lucas olhou para trás, preocupado, mas Monteiro deu um tapinha em seu ombro, dizendo-lhe para continuar. Do outro lado do navio, na sala de máquinas abafada e balançante, Jonas Silva olhou por uma pequena janela coberta de condensação. "Eles estão nos perseguindo", murmurou. Clara Mendes estava sentada em um canto, o corpo tremendo, o rosto pálido. "Jonas, chega." "Não aguento mais", disse ela em voz baixa. O homem olhou para ela com olhos vermelhos cheios de raiva e pânico. "Você quer desistir depois de tudo isso?" Clara baixou a cabeça, as lágrimas caindo silenciosamente. "Eu só quero que tudo acabe", sussurrou ela. Jonas sibilou, pegando uma faca grande de sua bolsa surrada. "Se eles vierem, não vou ficar parado." Ele saiu, seus passos pesados, sua sombra se alongando na parede escura que tremia com as ondas. Lucas e sua equipe já estavam no convés. As luzes do navio piscavam fracamente, algumas apagadas pela tempestade. A chuva forte batia em seus rostos, embaçando a visão. Eles se moviam lentamente, armas em punho, por um corredor estreito entre os contêineres de carga. Monteiro caminhava atrás, contendo a tosse e limpando o sangue fino de sua têmpora. "Foco, Lucas", disse ele. "Não deixe a emoção tomar conta." Lucas apenas assentiu, mas em seu coração, temia perder o homem que considerava um pai. Passos pesados foram ouvidos se aproximando. De trás de um container de aço surgiu a figura grande de Jonas, vestindo uma jaqueta preta com uma faca na mão. Seus olhos estavam selvagens, o rosto molhado de chuva e suor. "Vocês acham que podem me pegar vivo?" ele gritou. Lucas levantou as mãos. "Jonas, renda-se. Não adianta lutar." O homem riu amargamente. "Eu já estou morto há muito tempo, garoto." Ele atacou. A faca brilhou por um momento, atingida pela luz de um relâmpago. Lucas aparou com um bastão de metal. O som do choque de metais ecoou, misturado com o barulho da tempestade. Monteiro tentou ajudar, mas uma onda balançou o navio. Ele perdeu o equilíbrio e caiu com força no convés. Um dos membros da equipe o puxou rapidamente antes que ele fosse jogado ao mar. A luta foi curta, mas intensa. As ondas balançavam, e os contêineres de aço se moviam, criando um som estrondoso. Lucas finalmente conseguiu derrubar Jonas, chutando a faca para longe de seu alcance.
Monteiro, com o resto de suas forças, pressionou o ombro do homem contra o chão, enquanto outros 2 policiais o algemavam. Jonas rugiu alto, sua voz abafada pelo barulho da chuva. Eu não me arrependo, disse ele. Ninguém respondeu. Da escada abaixo, surgiu Clara. Seus passos eram hesitantes, seus olhos inchados, seu corpo tremendo. Ela viu Jonas algemado e depois olhou para Monteiro e Lucas. Eu quero falar, disse ela, quase sussurrando. Estou cansada. Vou contar tudo. Lucas a encarou por um longo tempo, sem dizer nada, e depois fez um sinal para que um membro da equipe a cobrisse com um cobertor. No olhar de Clara não havia mais medo, apenas o desejo de redenção, mesmo que tardia. De repente, um som alto de metal rangendo veio de baixo do convés. Um dos tripulantes gritou: o motor está superaquecendo, a pressão está subindo. Monteiro se virou rapidamente. Todos para fora, agora. Mas enquanto eles se moviam, uma onda enorme atingiu o navio pelo lado direito. O convés balançou violentamente, fazendo Monteiro cambalear. Lucas agarrou seu braço, impedindo-o de cair no mar. Cuidado, senhor. Monteiro olhou para Lucas ofegante e depois sorriu fracamente. Você aprende rápido, meu filho. A equipe conseguiu descer, um por um, para o barco da polícia com a ajuda de cordas. A chuva ficou mais forte. Relâmpagos cortavam o céu à distância. Clara foi ajudada por 2 membros da equipe. Jonas foi algemado com correntes de aço. Monteiro foi colocado em uma maca, pois o ferimento em sua têmpora piorara. A bordo do barco da polícia, Lucas sentou-se ao lado de Monteiro segurando sua mão. Senhor, nós conseguimos, disse ele em voz baixa. Monteiro abriu os olhos, olhando para o céu que começava a clarear no horizonte leste. Estamos apenas começando, Lucas. A justiça não para no mar. O barco da polícia se afastou lentamente, deixando o navio de carga agora à deriva no meio da tempestade que começava a diminuir. As ondas ainda estavam altas, mas o céu começava a empalidecer, dando uma cor laranja fraca por trás das nuvens espessas. Lucas estava no convés, olhando para a primeira luz do sol, enquanto a voz de Monteiro soava fraca atrás dele. Continue esta luta, meu filho. Não deixe a luz se apagar. Lucas baixou a cabeça, os olhos marejados. Eu prometo, senhor. O barco continuou em direção ao sul, deixando um longo rastro de espuma na superfície do mar que lentamente se acalmava. Naquela manhã, após uma longa noite de tensão e ferimentos, eles sabiam de uma coisa com certeza: o mal pode se esconder na escuridão, mas a verdade sempre encontra uma maneira de surgir com a primeira luz do dia. Na manhã seguinte, depois que o barco da polícia retornou do mar, o céu sobre Santos estava claro, sem vestígios da tempestade. Ondas pequenas rolavam suavemente em direção à praia, deixando espuma branca na beira do cais. O barco da polícia que transportava os suspeitos finalmente atracou no porto da polícia regional. O sol atravessou a névoa fina, refletindo uma luz suave nos rostos cansados dos oficiais que lutaram a noite toda no meio da chuva e das ondas. O tenente Lucas Almeida foi o primeiro a descer. Seu corpo ainda estava úmido e pesado. Ele ajudou a carregar a maca onde o comissário Ricardo Monteiro estava deitado. Monteiro ainda estava consciente, mas seu rosto estava pálido, e seus cabelos começavam a ficar brancos nas têmporas. Eu estou bem, só um pouco tonto, disse ele em voz baixa. Lucas olhou para ele, preocupado. Senhor, temos que ir para o hospital agora. Monteiro sorriu fracamente. Você já fez mais do que o suficiente, meu filho. Agora é minha vez de descansar. Clara Mendes caminhava lentamente ladeada por 2 policiais. Seu corpo estava envolto em um cobertor cinza. Seu rosto estava vazio, como se não tivesse mais direção. Jonas Silva, por outro lado, ainda gritava com raiva, os olhos cheios de ódio. Vocês acham que venceram? Este mundo é podre. 2 oficiais o empurraram para dentro do camburão sem responder. O motor rugiu, levando-os para a delegacia central. No hospital da polícia, Monteiro foi tratado imediatamente. O ferimento em sua têmpora foi suturado e seu peito foi enfaixado. Na sala de espera, Lucas sentou-se sozinho,
olhando pela janela. Lá fora o céu estava azul e limpo, mas sua mente ainda estava cheia dos sons da tempestade da noite anterior. Os gritos, o som do metal se chocando e o olhar de Monteiro quase caindo no mar. Seu coração tremia, um misto de gratidão e medo de perder alguém que ele considerava um pai. Naquela tarde, Lucas foi chamado para a sala de interrogatório. Clara estava pronta para dar seu depoimento. De trás do vidro espelhado, ele viu a mulher sentada calmamente em uma cadeira de metal. Suas mãos estavam cruzadas no colo. Seu cabelo estava bagunçado e seu rosto parecia mais velho do que sua idade. À sua frente, uma investigadora abriu um arquivo e apertou o botão de gravação. Eu nunca quis matar, a voz de Clara era um sussurro rouco, como alguém que segurou o choro por muito tempo. No começo, era só para roubar. Jonas me forçou. Ele disse que seria rápido. Mas naquela noite em Minas, ele matou a primeira pessoa. Eu quis fugir, mas ele me bateu. Minha perna ficou assim por causa disso. Ela parou, olhando para o chão frio. Depois daquilo, eu parei de me sentir humana. Lucas ouvia do outro lado do vidro. Seu coração estava dividido entre a empatia e o dever. Ele havia imaginado os criminosos como monstros sem coração, mas agora, à sua frente, havia apenas uma mulher destruída, presa em seus pecados. Clara continuou: nós nos mudamos de um lugar para outro, vivendo como sombras. Às vezes eu rezava para ser pega, para que tudo acabasse. Eu sei que nossos pecados não podem ser perdoados, mas eu quero que as vítimas sejam enterradas com dignidade. Suas lágrimas caíram lentamente, escorrendo por suas bochechas pálidas. Estou pronta para assinar tudo. Eu só quero que acabe. A investigadora a encarou por um longo tempo. Você sabe, Clara, esta confissão significa uma sentença pesada. Clara assentiu sem hesitar. Eu sei, mas talvez seja o único caminho para o perdão. A sessão terminou, e Lucas entrou na sala. Clara olhou para ele, os olhos inchados, mas calmos. Foi você que nos pegou, não foi? Lucas assentiu. Você também foi quem me ajudou no barco. Ele respondeu em voz baixa: estávamos apenas cumprindo o nosso dever. Clara sorriu fracamente. Um dever pesado, defender a verdade em um mundo cheio de pecados. Obrigada, mesmo sabendo que você nunca vai me perdoar. Lucas a encarou por um longo tempo e depois disse em voz baixa: não é meu dever perdoar, Clara, mas espero que você possa encontrar paz consigo mesma. Alguns dias se passaram, e Monteiro melhorou, embora ainda andasse lentamente com uma bengala. Quando Lucas o visitou, Monteiro sorriu. Como está a investigação? Lucas respondeu. Clara confessou tudo. Ela assinou uma confissão completa. Jonas ainda se recusa a falar, mas as provas forenses são fortes o suficiente. Monteiro assentiu. Bom trabalho, Lucas. Mas lembre-se, a justiça não apenas pune, às vezes ela também cura feridas. Naquela noite, Lucas caminhou por um pequeno parque em frente à delegacia. A brisa do mar soprava suavemente, trazendo um leve cheiro de sal. Ele parou sob uma amendoeira, olhando para o céu que começava a escurecer. Todos os eventos passaram por sua mente: os rostos das vítimas, o medo dos moradores, a tempestade, o choro de Clara. Ele percebeu que a justiça nem sempre é barulhenta. Às vezes, ela se manifesta no silêncio, na coragem de admitir os erros. Lucas tirou seu pequeno caderno do bolso. Na última página, ele escreveu com a mão trêmula: a justiça pode tardar, mas nunca falha. Toda alma perdida encontrará seu caminho de volta para casa. Ele olhou para o que escreveu por um longo tempo antes de fechar o caderno lentamente, como se estivesse fechando um capítulo sombrio de sua vida. Na manhã seguinte, a notícia chegou de que Jonas finalmente havia falado, admitindo seus crimes sem remorso. O julgamento seria agendado em breve. Monteiro recebeu o relatório no hospital e olhou para Lucas. Nossa jornada está quase no fim, meu filho. Mas lá fora ainda há muita escuridão esperando. Lucas ficou na janela, olhando o sol da manhã nascer sobre o porto. Em seu coração, ele sabia que a tarefa ainda não estava terminada. Mas desta vez ele se sentiu em paz,
porque finalmente entendeu que a justiça não é apenas sobre prender os culpados, mas também sobre dar um lugar para os feridos se curarem e para os arrependidos encontrarem o caminho para a luz. 2 semanas após a captura no mar, em meados de agosto de 2022, a cidade de Santos parecia diferente naquela manhã. O céu estava claro, a brisa do mar soprava suavemente, mas no pátio do fórum, uma atmosfera tensa pairava no ar. Dezenas de pessoas estavam do lado de fora do portão. Algumas carregavam fotos em preto e branco das vítimas. Outras apenas ficavam em silêncio, com os olhos inchados. Hoje, o primeiro dia do julgamento do caso de assassinato em série que abalou o Sudeste finalmente começaria. O tenente Lucas Almeida estava na porta da sala do tribunal com o comissário Ricardo Monteiro. Monteiro agora andava com uma bengala. Seu rosto estava mais enrugado, mas seus olhos permaneciam afiados. "Pronto?", perguntou Lucas em voz baixa. Monteiro sorriu fracamente. "A justiça não espera pela prontidão de ninguém, meu filho. Ela chega quando é a hora." Dentro da sala, o juiz, o promotor e os advogados já estavam em seus lugares. No banco dos réus, Jonas Silva e Clara Mendes sentavam-se lado a lado. Jonas usava um uniforme de presidiário laranja. Seu olhar estava vazio, sem remorso. Clara olhava para baixo, as mãos tremendo no colo. Quando o juiz entrou na sala, todos se levantaram. O som do martelo batendo 3 vezes sinalizou o início do julgamento. O promotor se levantou, abrindo um arquivo com uma voz alta. Os réus Jonas Silva e Clara Mendes são acusados de homicídio qualificado de 14 vítimas entre 2021 e 2022, além de atos de violência e roubo qualificado. Sua voz ecoou na grande sala, fazendo todos prenderem a respiração. Na fileira de trás, algumas famílias das vítimas baixaram a cabeça, as lágrimas caindo silenciosamente. Lucas sentou-se no banco das testemunhas com os membros da equipe de investigação. Quando seu nome foi chamado, ele foi para a frente. Sua voz estava calma, mas seu tom pesado refletia todo o fardo que ele carregou por meses. Ele narrou o longo processo de investigação, desde a descoberta do primeiro corpo em Minas até a perseguição no mar. Ele parou por um momento, respirando fundo. "Nós só queríamos uma coisa", disse ele finalmente, encontrar a verdade e dar paz às famílias das vítimas. O juiz assentiu, anotando cada palavra. Quando foi a vez de Monteiro, ele caminhou lentamente até a frente. Sua bengala batia no chão de madeira, e a sala ficou em silêncio. Todos os olhos estavam no velho policial com respeito. "Sou policial há 40 anos", disse ele com uma voz grave, mas clara. "E aprendi que o maior crime não é apenas matar, mas fazer os outros perderem a esperança. Hoje, quero que vejamos não apenas a punição, mas também a lição." Ele olhou para Clara, que mantinha a cabeça baixa. "Erros podem ser redimidos, mas vidas não podem ser devolvidas. Que Deus nos dê sabedoria para fechar este capítulo com paz." Os olhos de Clara se encheram de lágrimas. Jonas permaneceu em silêncio, o rosto frio. O promotor então tocou a gravação da confissão de Clara. Sua voz baixa encheu a sala. "Eu sei que nossos pecados não podem ser perdoados, mas eu quero que eles sejam enterrados com dignidade." Algumas pessoas começaram a soluçar, e a atmosfera do tribunal tornou-se pesada e silenciosa. O juiz deu aos réus a oportunidade de falar. Jonas levantou-se primeiro. Sua voz era monótona. "Eu não me arrependo. Este mundo já foi cruel comigo. Eu apenas retribuí." Sussurros foram ouvidos da plateia. O juiz bateu o martelo com força. Silêncio. Jonas sentou-se novamente, olhando para o chão. Clara levantou-se lentamente. "Eu não tenho justificativa", disse ela com a voz trêmula. "Eu sou culpada por ficar em silêncio por tanto tempo. Não peço perdão. Mas rezo para que as famílias das vítimas encontrem paz." Ela parou por um momento e depois olhou para Lucas. "E para vocês que nos pararam, obrigada." O coração de Lucas tremeu, mas ele sabia que o silêncio era a única resposta apropriada. O promotor encerrou suas alegações com uma voz firme, pedindo a pena de morte para o réu Jonas Silva e prisão perpétua para a ré Clara Mendes.
O som ecoou como um trovão na sala silenciosa. Algumas famílias das vítimas choraram de alívio. Outras apenas baixaram a cabeça com lágrimas silenciosas. O juiz bateu o martelo para encerrar a sessão do dia. Lá fora, o céu começava a assumir uma cor de cobre suave, como se fechasse a cortina do dia com calma. Monteiro estava na escadaria do tribunal, olhando para longe. A justiça não pode apagar as feridas, disse ele em voz baixa. Mas hoje sabemos que a verdade ainda tem um lugar neste mundo. Lucas estava ao seu lado, observando as pessoas que começavam a deixar o prédio. E somos nós que devemos garantir que esse lugar não se perca. Eles caminharam lentamente em direção ao carro da polícia. Ao longo do caminho, as famílias das vítimas se aproximaram. Algumas apertaram suas mãos. Outras apenas olharam com olhos cheios de gratidão. Uma senhora idosa segurou a mão de Lucas. Obrigada, meu filho. Meu filho está em paz agora. Lucas baixou a cabeça, sua voz suave. Espero que a senhora também encontre a paz. Naquela tarde, Monteiro pediu para o carro parar no porto. A brisa do mar soprava suavemente, trazendo o cheiro de sal que antes testemunhara sua perseguição. Olhe, meu filho, disse ele em voz baixa. Este mar antes nos trouxe escuridão, mas hoje parece pacífico. Como o coração de alguém que finalmente perdoa, sorriu Lucas. Monteiro assentiu. Perdoar não significa esquecer, mas dar a si mesmo a chance de viver novamente. O céu de cobre lentamente se transformou em roxo. Gaivotas voavam baixo sobre as ondas. Lucas olhou para o mar por um longo tempo e depois disse: Obrigado, Senhor, por me ensinar que o dever de um policial não é apenas prender os culpados, mas manter a luz no meio da escuridão. Monteiro olhou para ele com um sorriso gentil. Você entendeu o verdadeiro significado, meu filho. Justiça não é apenas lei, é consciência. O sol se pôs completamente no horizonte oeste. As pequenas ondas refletiam a última luz do crepúsculo. Sob aquele céu tranquilo, duas gerações de agentes da lei estavam lado a lado, percebendo